Bom dia. Prazer estar podendo participar, ainda que virtualmente, desse mais um encontro do IBEF. É sempre uma satisfação ter envolvido com as atividades do Instituto, que há tantos anos contribui para a discussão dos principais temas no Brasil. E não tem um tema mais importante hoje do que como que a gente volta ao crescimento. A estratégia, eu acho que é bastante clara. Nós temos que primeiro botar a casa em ordem, depois a gente tem que pensar que alterações a gente precisa fazer, que ambiente a gente precisa criar para, num mundo bem diferente daquele mundo de 2, 3, 4 anos atrás, o Brasil poder voltar a crescer. Isso é exatamente o que a gente está procurando fazer. Na primeira etapa de botar a casa em ordem, a gente tem que acertar a parte fiscal. A gente tem que reduzir as despesas, o que já vem sendo feito, e precisa também ter um pouco de receita a mais para cobrir gaps que sempre aparecem quando você tem um movimento cíclico. Isso não substitui de maneira nenhuma você atacar problemas estruturais, inclusive problemas fiscais estruturais com a Previdência Social. E ainda que as mudanças que a gente faça na Previdência Social, que tem que ser feitas, só vão ter efeito lá na frente, em termos de idade mínima e outros parâmetros, elas terão efeitos hoje em termos de sinalizar para todo mundo que os problemas fiscais que poderiam aparecer lá na frente já foram tratados e que, portanto, o risco do país diminuiu. As incertezas em relação à capacidade do governo também diminuíram. Ninguém vai querer investir, evidentemente, agora, se sabe que daqui 4, 5 anos a gente vai ter outros problemas fiscais, a carga tributária poder aumentar e outras coisas que acontecem quando você não lida com os problemas essenciais da economia. Então, essa combinação, do ponto de vista fiscal, entre lidar com os problemas agora e, obviamente, a gente não pode ter o ano que vem déficit. A gente tem que ter um mínimo de superávit, um mínimo de indicação de que a gente continua com compromisso em relação à trajetória da dívida pública. Então, ações agora para garantir um 2016 previsível, mais tranquilo, robusto do ponto de vista fiscal. E o que a gente está fazendo para isso? A gente está fazendo uma porção de coisas. Primeiro, cortando gastos. Nós estamos, principalmente na área do gasto discricionário, fazendo uma revisão profunda e reduzindo muitas despesas. E são despesas importantes, mas que neste momento a gente não tem como cobri-las. Por exemplo, diversos programas, inclusive programas de alguma popularidade, como Ciência Sem Fronteira, o próprio Pronatec, diversos outros programas que tiveram que ser diminuídos. Algumas coisas você tem limite no que você pode diminuir. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, a gente está alongando para garantir o que já foi contratado, porque isso significa compromisso com empresas, significa, evidentemente, também até perspectivas de emprego, mas então você alonga o que foi contratado, mas você não deixa de fazer, porque você não pode deixar de fazer. E aí você modula qual é o fluxo financeiro. E não começa coisas novas antes de ter certeza de que você está em condições de completar o que você já se comprometeu. E a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é um programa ambicioso, vultoso. São milhões de casas sendo construídas em todos os lugares do país. E com impacto, inclusive, no curto prazo, em termos de emprego no setor de construção civil, bastante importante, especialmente no Nordeste. Além disso, a gente tem que cortar despesas de funcionamento. Esse é um pedaço bastante pequeno do total de despesas do governo, mas ainda assim é relevante. E aí, até coisas pequenas como celulares, como aluguéis, tudo que possa ser eficiente no dia a dia do funcionamento do governo, a gente tem que olhar, mesmo que algumas pessoas digam, mas é pouco, mas é importante. Então, quando a gente olha as despesas ditas discricionárias, aquela que o governo pode mexer, mesmo incluindo umas que o governo não pode mexer tanto, como a despesa da saúde, que tecnicamente é chamada discricionária, mas evidentemente tem um piso, o que a gente vê é o seguinte: há 10 anos atrás, elas correspondiam a mais ou menos 3 e pouquinho do PIB. Elas subiram para 4, tiveram um patamar de 4% há alguns anos, em 2013 e 2014 aumentaram, indo bem além de 4%. Este ano, nós já voltamos a 4%. E a previsão orçamentária é de mais ou menos 3,8%.
o que nos traz de volta para o final da virada dos anos 2000 para 2010. É um aperto bastante significativo. E quando daí você tira saúde, Bolsa Família, os próprios investimentos do PAC, ainda que estendidos no tempo, se verifica que o espaço fiscal remanescente é bastante limitado e, na verdade, houve um esforço bastante significativo em redução. Aliás, esse ano, vale sempre lembrar que o governo está gastando 80 bilhões a menos do que foi autorizado no orçamento. E por uma razão muito simples, as receitas também estão muito abaixo do que foi previsto no orçamento. Então, há esse compromisso. Este ano, em valores nominais, também nessa parte discricionária, estamos gastando 40 bilhões a menos. E diga-se, dentro desses valores, tem inúmeros pagamentos de alguns compromissos que foram feitos naquela época e que estão sendo pagos agora. De subsídios, inclusive subsídio agrícola, o PSI, que irrigou tantos setores da economia, estão agora sendo pagos. São 20 bilhões de reais em subsídios, contra 5 bilhões no ano passado. E no orçamento de 2016 também serão valores dessa ordem muito significativos, porque nós pagamos em dia com aquilo que a gente se compromete.